CEO revela que a Cinderela de sua noite de aventura é, na verdade, sua salvadora de negócios. Gabriel estava prestes a perder tudo. Sua empresa, uma gigante do setor, enfrentava uma concorrência feroz e as luzes da gala na cidade vibrante pareciam refletir melhor os olhos desesperados do que o brilho do champanhe. A música envolvia os convidados em um balé sonoro, mas, para ele, cada nota era um lembrete do fracasso iminente. Ele precisava de uma ideia, uma salvação. Foi então que a avassaladora presença de Clara entrou em cena. Ela apareceu como uma visão, trajando um vestido que parecia ter sido desenhado por fadas. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos eram duas chamas que dançavam, intrigantes e acolhedores. Enquanto dançavam, a conexão entre eles era elétrica, cada movimento pulsando com promessas de algo mais. As pessoas ao redor desapareceram. Tudo o que importava era aquele momento mágico. Gabriel sorriu, sentindo um aperto no peito que ele não sentia há tempo. "Você é diferente", ele disse, empolgado, tentando decifrar o mistério que cercava Clara. "Não quero que esta noite acabe." A dança se arrastava na suavidade do ritmo, até que ao soar da meia-noite, como uma cruel brincadeira do destino, Clara desapareceu. No lugar dela, um elegante sapato de cristal descansava delicadamente no chão, brilhando sob as luzes da festa. Desesperado, Gabriel se viu tomado pela necessidade de encontrá-la. Aquela mulher não era apenas uma impressão fugaz. Ela tinha algo dele, algo crucial. O olhar de Clara, enquanto dançavam, havia flechado um projeto, uma ideia que poderia reverter os destinos de sua companhia. Ele se lembrou de cada palavra, cada riso, e percebeu que precisava encontrá-la. Mas quem era ela? E mais importante, por que ela sumira tão repentinamente? O sapato de cristal era a única conexão que lhe restava. Sua busca começou nas ruas vibrantes da cidade, entre cafés pequenos e boutiques de designers. Porém, não era só ele quem a queria. Um concorrente astuto, um tubarão do mercado, que também a havia avistado, se colocou em seu caminho, determinado a capturar não só Clara, mas o que ela tinha a oferecer. Cada pista que Gabriel seguia revelava mais sobre Clara, mas também sobre um passado sombrio que ela carregava. O que estava escondido sob aquela superfície reluzente. Ele descobriu que sua vida não era tão simples quanto parecia. Perder Clara significaria não apenas perder o amor, mas também o futuro de sua empresa. Ele precisava entender sua dor e suas barreiras, não só para salvá-la, mas também para proteger a si mesmo. Entre a urgência de salvar sua carreira e as incertezas do coração, Gabriel se confrontou com seus próprios medos de intimidade. A tensão do momento se tornava palpável. Conseguiriam eles superar as sombras que os perseguem e a pressão do rival? Com cada passo, a dúvida crescia. Encontrariam a força um no outro para enfrentar o que viesse, ou tudo desmoronaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava em uma corrida contra o tempo. Cada segundo que passava sem Clara o deixava mais ansioso. Ele sabia que precisava encontrá-la, mas o que realmente o atormentava era a ideia de que o destino da sua empresa estava nas mãos dela. O sapato de cristal, agora uma prova física da noite mágica que eles compartilharam, era a única pista que ele tinha. Mas enquanto ele corria pelas ruas, a cidade começou a se transformar. As luzes vibrantes passaram a parecer sombras, e o zumbido animado da festa
se misturava com o lamento de sirenes distantes. Algo estava para acontecer. Ele sentia isso na pele, como um frio cortante. Ao se aproximar de uma ponte iluminada, Gabriel viu 2 homens em trajes escuros emergirem das sombras. A tensão era palpável. Gabriel, um dos homens gritou, avançando em sua direção. Era um rival, um concorrente astuto que ele conhecia bem. Você não vai conseguir. Clara é nossa. Ela não é um troféu. Gabriel gritou, o coração batendo forte, tomado pela indignação. O rival sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não se engane, meu caro. Clara tem algo que você não consegue ver. O que ela é? Não é mesmo quem você pensa. Ela não é só uma mulher. É um ativo. Uma jogada estratégica. As palavras penetraram profundamente na mente de Gabriel, como um golpe mortal. O que ele não sabia? A confusão o envolveu. Enquanto o rival continuava sua provocação, Gabriel lembrou-se do olhar de Clara. A conexão que tiveram. Mas o que ele realmente conhecia sobre ela? Estaria ele apaixonado por uma fantasia? O rival se aproximou e a pressão ficou insuportável. Acha que ela só quer dançar com você? Não a subestime. O poder que ela tem pode mudar o jogo de todos nós. E o que vem a seguir, você simplesmente não tem ideia. A última vez que a vi, ela estava em uma reunião de acionistas com os maiores magnatas do mercado. E adivinha? Ele fez uma pausa dramática. Ela não era a convidada. Era a anfitriã. Um nó se formou na garganta de Gabriel. Como isso era possível? Aquela mesma mulher que havia dançado com ele, que despertou sua alma, tinha um passado nas sombras do mundo corporativo. Antes que ele pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Uma explosão à distância. As luzes da ponte piscaram. O chão vibrou sob seus pés. Vamos, Gabriel, o tempo está acabando. O rival puxou Gabriel de volta ao presente, mas ele hesitou. Olhou para a ponte, onde as pessoas começaram a correr, alvoroçadas, em pânico. Clara, gritou, mas a voz dele se perdeu na confusão. O rival, então, confessou de maneira fria e calculada. Ela foi recrutada, Gabriel. Clara não é só uma mulher bonita. Ela é a chave para uma sociedade secreta que quer dominar o mercado. E você está preso nesse jogo sem saber. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Clara não era apenas uma musa que ele havia encontrado em uma noite mágica. Ela representava algo muito maior, e ele estava prestes a cair em uma armadilha que nem mesmo ele sabia que existia. Enquanto o som da sirene se aproximava, Gabriel olhou ao redor. De repente, ele não apenas precisava encontrar Clara, ele precisava entender quem ela realmente era antes que fosse tarde demais. O que mais ele não sabia sobre a mulher que fez seu coração pulsar novamente? E mais importante, quem estava realmente no controle de seu destino? Todo mundo ao seu redor parecia uma marionete em um jogo que ele não entendia, e a última peça dele estava se movendo. Gabriel sentiu a adrenalina correr por suas veias enquanto o rival o encarava, as palavras dele ressoando na mente como um eco perturbador. Ela é a chave para uma sociedade secreta. O que isso significava? Ele mal teve tempo para pensar antes que um grito cortasse o ar, seguido por uma nova explosão que iluminou a cidade, fazendo o chão tremer sob seus pés. A multidão que antes vibrava agora estava em pânico, uma onda de comportamento desesperado. Gabriel olhou para a ponte, seu coração acelerando. Ele precisava encontrar Clara. O sapato de cristal que ele segurava era a única coisa que o ligava a ela. Clara, gritou mais uma vez, mas nenhuma resposta veio. O que estava acontecendo? Ele olhou para o rival, que apenas sorria, satisfeita com sua confusão. Antes que Gabriel pudesse reagir, mais barulhos surgiram. O caos se espalhou. As pessoas corriam na direção oposta e, em meio ao tumulto, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar, envolta em um manto escuro, surgiu da multidão. Era Clara. Gabriel, ela gritou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Mas algo estava diferente. O olhar que ele tanto admirava agora parecia distante, quase frio.
Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, a urgência subindo em sua voz. Eles estão dizendo que você é parte disso. O que você esconde de mim? Ela hesitou, e ele viu uma sombra passar pelo seu rosto. Você não, entende? Eu não posso te explicar agora. Temos que sair daqui. A tensão no ar era palpável, e Gabriel sentiu seu estômago revirar. A mulher que ele havia conhecido na gala, aquela que despertou suas esperanças, parecia ter se transformado em uma estranha. Cautelosamente, Gabriel seguiu Clara, mas a pressão estava aumentando. A multidão espremia-se contra eles, empurrando e puxando. De repente, um grito ecoou, mais alto, mais próximo. Uma explosão. Mais forte, as luzes, ao redor deles, começaram a piscar, mergulhando tudo em uma penumbra assombrosa. A gente precisa ir agora. Clara insistiu, puxando-o. Mas Gabriel não conseguia se mover. Espere. Ele olhou nos olhos dela, desesperado. Me conta a verdade. Quem você realmente é? Sofrimento cruzou seu rosto, e então, antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Clara se virou. Com uma agilidade surpreendente, ela agarrou o próprio sapato de cristal que ele tinha em mãos e, em um movimento rápido, colocou-o no pé. Gabriel ficou paralisado. O que você está fazendo? O mundo à sua volta estava desmoronando, e ela, em vez de correr, estava se preparando. Nesse instante, o chão sob seus pés vibrou como se o tempo tivesse parado. O brilho do cristal pareceu irradiar um poder que ele nunca tinha sentido antes. Clara, agora deixada para trás, se virou e o olhar dela estava cheio de uma determinação intensa. Eu sou mais do que você imagina, Gabriel. E a sociedade da qual você ouviu, eles estão sempre um passo à frente. Eu sou a peça principal desse jogo. Um choque percorreu seu corpo. Ele tinha se apaixonado por uma mulher que não era apenas uma musa, mas uma jogadora em um tabuleiro perigoso. A cada palavra dela, as peças do quebra-cabeça se encaixavam em um quadro muito mais obscuro. O tempo parecia se distorcer enquanto tudo girava em sua mente. Clara, você não precisa fazer isso, ele gritou, mas ela já estava se afastando dele, determinada. Você não pode me seguir, Gabriel. Sua vida, sua empresa, tudo está em risco se você se envolver mais. As últimas palavras dela foram cortadas por mais gritos, mais confusão, mas Gabriel ficou paralisado com a revelação. A verdade do que ela era começou a ser mais clara agora. Enquanto a ponte e a cidade ao redor pareciam desmoronar, ele percebeu que Clara não era apenas a salvação de seus negócios, mas uma indutora de caos em sua vida. O que você está fazendo? Ele berrou. E no meio do tumulto, o chão tremeu novamente. Desta vez, uma porta se abriu ao longe. Clara lançou um último olhar significativo antes de desaparecer por ela. E Gabriel entendeu que tinha perdido mais do que apenas um amor. Ele havia perdido o controle de seu próprio destino. E enquanto a cidade vivia sua própria revolução, ele se viu preso em um dilema: seguir Clara ou permanecer e lutar contra o que ela representava. A explosão final ecoou e tudo ficou em silêncio. Gabriel ficou ali, cercado por sombras e mistérios, perguntando-se se um amor poderia sobreviver em meio a tal escuridão. Qual era o próximo movimento? E o que mais ele ainda não sabia sobre a mulher que poderia ser sua salvação ou sua perdição? Gabriel ficou ali, paralisado, enquanto Clara desaparecia entre a multidão. A explosão ecoou, mas agora todo o som parecia distante, quase como um rugido de um monstro à espreita. Ele sentia o chão tremer, mas seu coração pulsava apenas por ela. Clara gritou, uma última tentativa de alcançar a mulher que havia mudado tudo em sua vida. Mas a cena ao redor estava se desfazendo em um caos aterrador. De repente, um grito estrondoso interrompeu seus pensamentos. Uma figura surgiu do nada, atropelando o que restava de estabilidade em sua mente. Era o rival, mas agora algo estava mais estranho no ar.
Com um olhar de triunfo, ele apontou para a ponte, onde uma multidão de pessoas começava a se aglomerar, se transformando em uma tempestade de pânico. Você ainda não entendeu, Gabriel? O rival gargalhou, cada palavra sua soando como um golpe. Não é só Clara que está em perigo, é todo o seu mundo. Antes que Gabriel pudesse processar, um choque atravessou seu corpo. Ele virou-se, seguido pelo olhar do rival, e viu um grupo de homens em trajes escuros se aproximando, armados e decididos. Algo diferente na postura deles fez seu estômago revirar. As máquinas de destruição estavam ali. Ele tinha certeza. Clara estava no meio de tudo, e nesse momento, ele percebeu algo que o deixou sem ar. Ela não estava tentando escapar. Ela estava liderando a investida. Gabriel se sentiu tonto. Os rumores que o rival havia mencionado começaram a fazer sentido, mas ele ainda não queria acreditar. Clara não era só uma mulher em um vestido deslumbrante. Ela era, de alguma forma, o coração de tudo isso. As luzes piscaram novamente, e tudo ao seu redor parecia adensar-se, como se a cidade estivesse participando de uma conspiração. O aviso das sirenes ressoava, cada vez mais próximo. O que ela fez? Pensou, as palavras ecoando em sua mente. O sapato de cristal ainda estava em sua mão, e nesse momento tornou-se um fardo que ele não sabia como carregar. Ele havia sonhado que aqueles momentos juntos poderiam ser o começo de algo belo, mas agora a realidade desmoronava. Enquanto a tensão aumentava, uma nova figura emergiu das sombras. Clara, agora com uma postura firme, levantou a mão, dominando a cena. Sua voz era clara e poderosa, mas havia algo nela que Gabriel não podia reconhecer. Um ar de autoridade que ele nunca havia visto antes. Tão logo pronunciou essas palavras, o chão sob eles tremeu novamente, quando ela fez um gesto sutil. 2 dos homens se aproximaram, e Gabriel percebeu que havia uma ligação profunda entre eles. Mais do que colegas, eram cúmplices. E ele era um estranho em um jogo muito maior do que imaginava. A revelação o golpeou como um soco no estômago. Clara, você faz parte disso? A incredulidade transbordava em sua voz. Os olhos dela se estreitaram, mas havia uma tristeza que ela não conseguiu esconder. Você não deveria ter envolvido seu coração, Gabriel. Você não sabe no que se meteu. Suas palavras eram um aviso, mas ele sentia que havia algo muito mais que ela não estava dizendo. Antes que pudesse formular outra pergunta, as luzes da cidade se apagaram. O pânico irrompeu. Todos ao seu redor começaram a gritar. Já não havia distinção entre aliados e inimigos. Ele pegou a mão de Clara, mas a corrente elétrica entre eles era quase insuportável. Ela se afastou. É tarde demais. Você não pode me seguir. A frase cortou como uma faca. E então, uma série de explosões mais fortes irromperam, mais perto do que antes. Tudo em volta deles desmoronava em uma tempestade de terror e incerteza. A cidade estava em chamas. E o que estava diante de Gabriel não era apenas um dilema de amor. Era um jogo mortal, e ele tinha que decidir rapidamente se juntaria a Clara ou se sairia por conta própria, sabendo que o que ela era poderia significar sua ruína. Ele precisava entender. Havia segredos reveladores que ainda não conhecia, mas enquanto a escuridão se aproximava, ele já começava a questionar até que ponto ele estava disposto a ir por esse amor e o que realmente estava em jogo. O futuro era nebuloso e as peças de seu coração estavam se movimentando de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Gabriel ficou paralisado, olhando para Clara enquanto o mundo ao redor se desmoronava. O som da cidade e da multidão confundida se misturava em um rugido distante. Ele queria entender, mas tudo o que conseguia ver era a determinação em seu olhar, agora meio distante, quase como se ela estivesse se transformando em outra pessoa. Clara, você não precisa se envolver nisso, ele gritou.
mas ela estava focada, com um ar de autoridade que parecia tão nova e tão estranha. Nós precisamos ir, agora, disse ela, sua voz cortada pela urgência. Antes que ele pudesse reagir, uma nova explosão iluminou o céu e o chão tremeu sob seus pés. A multidão estava em pânico e o caos era palpável. Mas algo estava mudando na atmosfera. Gabriel sentiu uma onda de energia atravessá-lo, como um choque elétrico. E ali, diante de seus olhos, algo ainda mais inesperado aconteceu. De repente, uma figura emergiu das sombras na extremidade da ponte. Um homem com um olhar decidido e um manto que parecia dançar ao vento. O coração de Gabriel disparou quando reconheceu quem era. Marcelo, ele exclamou, seu antigo mentor, o homem que havia ensinado tudo o que sabia sobre o mercado. Mas o que ele estava fazendo ali? O rival, que se aproximava com um sorriso vitorioso, congelou. Não ponto. Você? O que você está fazendo aqui? A tensão era palpável e Gabriel percebeu que Marcelo estava cercado por homens armados, exatamente como os outros. O riso do rival se dissipou, dando espaço ao medo. Clara! Marcelo gritou, e nesse instante tudo mudou. A mulher que Gabriel conhecia estava prestes a se revelar. Você realmente pensou que poderia fugir do nosso plano? O que você fez foi um erro, e agora temos que resolver isso juntos. Clara se virou, a expressão no rosto dela, mudando rapidamente. O que antes era apenas determinação agora estava misturado com um toque de desespero. Marcelo, você não pode me forçar a fazer isso. Ela estava ofegante, as palavras parecendo pesar uma tonelada. Gabriel ficou sem palavras. A revelação cortou como uma lâmina. Do que você está falando? Ele precisou saber, um nó se formando em sua garganta. Ela não era apenas uma mulher ligada a uma sociedade secreta. Estava em conluio com Marcelo. O mundo ao redor começou a girar. O plano era fazer você acreditar que ela era a chave. Mas ela é a arma, Gabriel. Clara tem mais poder do que você imagina. E essa ligação com ela está prestes a custar muito caro. O rival disse, uma satisfação cruel em seu olhar. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido. As lembranças da dança, dos risos, do olhar apaixonado de Clara estavam sendo arrancadas dele, uma a uma. Essas memórias agora pareciam distorcidas. Como você pode fazer isso? Ele gritou, sentindo a traição ferir mais do que qualquer explosão. Clara, tão certa e tão calma momentos antes, agora se debatia entre a lealdade e o desespero. Não era assim que eu queria que fosse. Eu tentei, mas Marcelo. A dor na voz dela era clara, misturada à vulnerabilidade. Mas Gabriel não sabia em quem confiar. Você me usou. Desde o início você estava me manipulando. A incredulidade em sua voz se misturou à ira. Ele agora não sabia mais onde colocar os sentimentos. Marcelo avançou, desenhando um plano em sua mente, e antes que pudesse ligar os pontos, ele ergueu uma arma. Agora você vai ver a verdade. Você não pode escapar do que você realmente é, Clara. Gabriel gelou, imaginando as consequências daquela revelação. Aquela era mais do que uma guerra de poder. Era uma batalha por vidas, corações e destinos. Clara não era apenas a mulher que havia trazido luz à sua vida, mas uma peça-chave em um jogo escuro. E pelo olhar em seus olhos, ele percebeu que ela estava em conflito entre sua verdadeira natureza e seus sentimentos por ele. Clara! Ele gritou novamente, mas agora a dúvida pesava mais que antes. O que ele sabia sobre ela? O amor era suficiente para sobreviver ao caos que estava prestes a desabar? Então, no meio da confusão, Clara fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela agarrou o braço de Marcelo e, em um ato impensável, o empurrou para trás, apenas para a arma disparar. O momento parou no ar. O tiro ecoou pela ponte e tudo ficou em silêncio. O que aconteceu a seguir mudaria tudo novamente. Clara empurrou Marcelo, e o mundo ao redor dela parecia parar. O eco do tiro ressoou de maneira estrondosa, reverberando em cada canto da ponte. Gabriel sentiu seu coração parar.
O que estava acontecendo? As pessoas ao redor começaram a gritar. Algumas caíram ao chão buscando abrigo. Outras corriam em pânico. O ar estava pesado e tudo girava em um redemoinho de caos. Clara, Gabriel gritou, tentando atravessar a multidão em direção a ela. Mas algo o segurou, uma pressão em seu peito que o fazia hesitar. O que ela havia feito? O olhar de desespero misturado a uma determinação inabalável trouxe um frio na espinha dele. Ele se sentia perdido, como se estivesse em um pesadelo. Marcelo se contorceu no chão, a dor estampada em seu rosto. O rival, antes tão confiante, agora parecia pequeno e vulnerável. O sussurro da multidão fez Gabriel perceber que todos estavam atentos, estudando a cena como se assistissem a um espetáculo. Você deveria ter escolhido seu lado. Clara! Gritou Marcelo, a voz tremendo ao tentar se levantar. Isso não acaba aqui. A tensão crescia. Gabriel queria avançar até Clara, mas o pânico ao redor o mantinha preso. Clara olhou para Gabriel, mas a expressão dela era mista entre amor e um extremo temor. Eu não queria que você estivesse aqui. Eu fiz o que tinha que ser feito. Que plano? Que jogo é esse? O coração dele estava na garganta, a adrenalina pulsando. Ele nunca tinha visto daquele jeito. A mulher que havia dançado com ele, cheia de luz e magia, agora parecia envolta em trevas. Antes que pudesse processar tudo, um trovão ressoou, não de uma tempestade, mas da cidade. Uma luz ofuscante lampejou. Atrás dela, uma grande explosão. O chão tremeu novamente e as estruturas ao redor começaram a ruir. Mais gritos, mais confusão. Um verdadeiro inferno. E lá estava Clara, agora olhando fixamente para ele, como se estivesse se despindo. Era como se o que ela ia dizer estivesse prestes a desmoronar todas as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração. Eu sou parte de algo muito maior, Gabriel. Eu sou o elo que você não conhece. As palavras dela cortaram. O que ela estava dizendo? Parte de algo maior? Ele sentia como se a terra sob seus pés estivesse se movendo, mudando de forma. Toda a magia da noite anterior se esvaía, deixando apenas a verdade amarga. Subitamente, entre os escombros e o caos, Gabriel ouviu um estrondo, e uma figura encapuzada surgiu do nada, caminhando pelo meio da confusão. Era um homem que ele nunca havia visto, mas havia algo enganadoramente familiar. Ele se virou para Gabriel e o rosto dele ficou visível sob a luz da explosão. O choque percorreu como um raio em seu corpo. Pai? Ele sussurrou, a mente girando. O homem à sua frente era o pai que ele havia perdido há anos, dado como morto. Não podia ser. O que estava acontecendo? Gabriel, meu filho. A voz dele era baixa, mas autoritária. Eu não queria que isso acontecesse. Clara, você não deveria ter se envolvido com ele. Um nó se formou na garganta de Gabriel. Clara não era apenas uma mulher misteriosa. Ela estava conectada ao seu passado, e agora tudo fazia sentido de uma maneira horrenda. A sociedade secreta, a luta pelo poder, o capital. Era tudo uma grande armadilha, e ele estava no centro dela. Você está vivo? As perguntas borbulhavam. As memórias da dor, da perda, tudo voltava como um tsunami. Uma revelação devastadora. O que você está fazendo aqui? Eu voltei para proteger você. Ela não é quem você pensa. Clara, ela pode ser a destruição do que temos. O tom de aviso era claro, como um alerta que Gabriel não conseguia ignorar. Para de falar assim dela. A indignação ferveu dentro dele. Você não sabe o que é isso? Ela é boa. Você não vê o que está acontecendo? A voz do pai retumbou como um trovão. O poder de uma chave não é o que parece. Clara não é apenas uma mulher. Ela é uma peça de um tabuleiro que você nem sequer consegue imaginar. O chão tremeu novamente. O que mais ele não sabia? A cidade estava em chamas, e a cada palavra, o mundo de Gabriel se desmoronava. O que estava em jogo era muito maior do que seu amor. Era a sua vida,
E enquanto tudo ao seu redor se desvanecia, uma preocupação mortal pulsava. Era possível ainda confiar em Clara? E mais importante, o que seu pai realmente escondia? A única certeza que ele tinha era de que tudo estava prestes a mudar, novamente. Gabriel estava paralisado olhando para Clara enquanto o mundo ao redor se desmoronava. O tempo parecia ter parado quando as palavras de Marcelo ressoaram em sua mente. O pai que ele achava ter perdido, o homem que deveria ter estado em sua vida. Mas naquela confusão, a realidade estava prestes a se desdobrar de uma forma cruel. A sociedade secreta. Clara, o que você está fazendo? A verdade estava perto de desesperar sua sanidade. Ele nunca imaginou que sua vida poderia ficar tão complicada. Marcelo estava ali, vivo, e as peças estavam começando a se encaixar de forma aterrorizante. Gabriel, me escute, a voz de Clara cortou. A confusão? Mas ele estava mais distante do que nunca. Ele olhou para o pai, o homem que deveria ser a âncora em sua vida, e viu apenas um estranhamento. Você não entende, eu fiz o que precisava fazer. O desespero em sua voz não soava sincero. Algo mais profundo estava escondido sob a superfície. O coração de Gabriel disparou. Do que você está falando? O que você fez? A tensão no ar era palpável. A cidade em volta estava em um estado de alerta total, mas nada se comparava ao tumulto que fervia dentro dele. A imagem de Clara, dançando como uma visão, começou a se desfazer. Ele só via uma estranha agora. Então, como um relâmpago cortando, céu! Um grito cortou a noite. Parem, todos vocês! Uma figura encapuzada apareceu do nada, atravessando a ponte em direção a eles. Era um homem que emanava um poder que deixava todos paralisados. O olhar que ele lançou era aquele de um rei no meio de súditos em desespero. Eu não acredito que você trouxe essa bagunça até aqui. O homem disse, apontando diretamente para Clara. Um olhar de raiva e desapontamento em seu rosto. Gabriel franziu a testa. Quem era aquele? Não se meta nisso, Lucas. Clara gritou, e a frieza em sua voz era como um corte. Ela estava perdendo o controle. E com essa perda, um novo desfile de segredos parecia começar. Você não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? O homem chamado Lucas respondeu, a raiva pulsando. Você facilita para eles. Você se tornou a peça perfeita para nos trair. O tom de sua voz fez o coração de Gabriel disparar. Traição? Ele sentiu um nó na garganta. Como assim? O que mais havia por trás daquela fachada de encantamento? Antes que Clara pudesse responder, o chão tremeu novamente. Ali, em meio ao caos e à confusão, ele viu algo que desmoronou completamente suas expectativas. Nas mãos de Lucas, uma pequena caixa negra começou a brilhar. Ela pulsava como se tivesse vida própria, e sua luz iluminou tudo ao seu redor, fazendo com que as sombras dançassem ao som do pânico. Nós não temos tempo. A verdade está dentro dela. E Clara, você deve decidir agora. O ultimato causou uma onda de murmúrios entre os que estavam assistindo a tudo. Gabriel deu um passo à frente, incapaz de processar o que estava acontecendo. Decidir o quê? Ele olhou para Clara, e algo dentro dele começou a se quebrar. A mulher pela qual ele se sentia atraído agora parecia parte de um jogo muito maior do que o amor que ele acreditava sentir. Seus sentimentos não são o que parecem, Gabriel. A voz de Clara soou como uma tempestade. Você precisa ratificar o seu compromisso. O que está por vir não diz apenas respeito a nós dois, mas à vida de todos que amamos. O desespero em seu olhar era intenso e, no entanto, havia algo mais. Um desejo oculto por poder? E enquanto Gabriel se preparava para perguntar mais, Lucas abriu a caixa. Uma explosão de luz branca e uma onda de energia invadiu a ponte, fazendo todos caírem ao chão. Você não sabe o que está vendo, Gabriel. A verdade pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O grito ecoou, mas já não havia diferença entre os rostos perplexos ao seu redor. O que estava acontecendo era como um pesadelo.
E a única coisa clara era que Clara não era apenas uma mulher. Ela era o coração de um jogo pelo qual ele não estava pronto para lutar. Mas explosões ruminaram no ar e Gabriel esteve à beira de surtar. E no meio de tudo isso, um pensamento persiste. O que mais ele ainda não sabia sobre Clara? E quem era Lucas, realmente? As certezas que antes ele tinha se desfaziam na mesma velocidade da luz que rangia ao seu redor. Ele estava preso entre amor, traição e um destino desconhecido. E o que viria a seguir? Ele fechou os olhos, a mente ainda tentando juntar os pedaços. Gabriel estava paralisado, olhando para Clara, enquanto o mundo ao redor se desmoronava. A explosão havia iluminado tudo com uma luz ofuscante, mas a verdadeira escuridão parecia brotar de dentro. Ele sentia como se o tempo tivesse parado, enquanto a multidão, em pânico, se precipitava em direção à saída da ponte. A tensão pairava no ar. Decidir o quê? Ele mal conseguiu articular a pergunta. Os olhos de Clara se fixaram em Lucas, mas havia algo neles que parecia ser uma mistura de medo e determinação. A caixa que ele segurava pulsava com uma energia quase palpável, e a atmosfera estava carregada de expectativas. Você precisa entender que isso não é sobre nós. Nunca foi. Clara respondeu, a voz vacilante, mas firme. Então, como um relâmpago cortando o céu, uma nova figura surgiu das sombras. Era um homem alto e corpulento, com um sorriso tenebroso que parecia indicar que ele estava no controle de toda a situação. Ele avançou, olho em Clara, e seu olhar era de desdém. Vocês realmente acham que podem manter isso em segredo? Ele zombou. Clara, sua tola. Eu sempre soube que você não conseguiria se manter distante por muito tempo. Gabriel sentiu o coração disparar. O que aquele homem significava? Clara deveria conhecê-lo, e seu olhar revelava um passado obscuro. A luz da caixa iluminou o rosto do intruso, e Gabriel ficou chocado ao reconhecer aquela expressão. Ricardo, ele exclamou, batendo os olhos de reconhecimento. Um antigo colega que tinha desaparecido do radar, agora ressurgindo numa situação onde tudo estava prestes a explodir. Você se esqueceu de mim tão facilmente. Ricardo sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Havia apenas um toque de maldade. Eu sabia. Um dia você se encontraria com Clara novamente, e que eu poderia usar isso a meu favor. Gabriel trocou olhares com Clara. O que isso significava? Uma onda de confusão e desespero tomou conta dele. Clara, o que está acontecendo? O nó na sua garganta quase o fez sufocar. O que mais estavam escondendo? Ricardo, isso não pode estar acontecendo, Clara gritou, a frustração na voz dela mais evidente do que nunca. Eu pensei que você tinha desistido. Desistido? Ele riu, um som mais como uma gargalhada nervosa. De forma alguma. Eu simplesmente estava aguardando o momento certo, e esse momento é agora. Ele gesticulou com a mão, como se quisesse mostrar que controlava a situação. A multidão ao redor estava em pânico, mas Gabriel não conseguia desviar o olhar. O que mais estavam escondendo? Era como se a própria história deles estivessem se desintegrando diante de seus olhos. Ricardo, por favor. Clara começou, a vulnerabilidade em sua voz cortando como uma faca. Você não sabe o que está colocando em risco. As vidas de todos. Eu nunca estive tão certo, ele respondeu, e nesse momento, a caixa que ele segurava brilhou ainda mais. A luz parecia atravessar a ponte, e tudo ao redor começou a oscilar. As sombras dançavam, e Gabriel sentiu que algo muito além do que haviam imaginado estava prestes a emergir. Chega de joguinhos, Clara, Ricardo gritou, e então, num movimento brusco, lançou a caixa ao chão. Ela se quebrou, liberando uma onda de luz dourada que fez tudo silenciar por um instante. Até o pânico parou. Então a terra tremeu sob seus pés. A estrutura da ponte começou a falhar e os gritos se tornaram um coro ensurdecedor. Mas o que mais chocou Gabriel foi que no meio daquela luz, uma imagem começou a se formar. Era um holograma, uma projeção de Clara, mas com um olhar mais sombrio, mais agressivo. Era como se visse um lado dela que tinha ficado oculto. Eu sou o que você nunca quis ver, a imagem dizia.
sou a verdadeira Clara, e agora você deve decidir, confiar em mim, ou ser destruído por suas ilusões. O mundo ao redor girava, e Gabriela acabara de dar um passo em direção a um abismo. A ponte estava desmoronando, e a verdade que ele acreditava conhecer se desvanecia. Sua mente girava em confusão, sem conseguir entender o que estava vendo. Era possível que a mulher pela qual havia lutado estivesse por trás de uma traição maior do que qualquer um poderia imaginar? Ele se virou para Clara, cheia de desespero, e percebeu que a luz dourada estava se aproximando. A desgraça estava prestes a acontecer. Enquanto tudo se desvanecia em torno dele, uma pergunta fervilhava em sua mente. Até onde ele realmente conhecia Clara? E qual seria o preço a pagar pela verdade que agora se erguia diante dele, pronta para devorar tudo? Gabriel estava ali, imobilizado, enquanto o holograma de Clara iluminava o caos ao seu redor. A interação entre as luzes e a tensão na ponte parecia um reflexo das emoções dele. Queria entender, queria abraçar a mulher que ele pensava conhecer, mas agora tudo estava se desintegrando. Então, no auge da confusão, uma forte explosão sacudiu a estrutura da ponte. O chão tremeu violentamente e, com isso, a imagem holográfica de Clara começou a desvanecer, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível. Todo mundo ao redor estava paralisado, mas Gabriel não. Ele sentiu que precisava agir, precisava alcançar Clara. "Clara!" gritou, correndo em meio ao tumulto, mas a verdade estava prestes a se revelar. De uma forma que ninguém poderia prever, quando ele avistou sua silhueta, algo mudou. A expressão dela desapareceu, e a determinação que ele conhecia deu lugar a uma fragilidade inexplicável. Nesse exato momento, Lucas, o homem misterioso com a caixa, se virou. A expressão dele se transformou de desdém para puro furor. "É isso. A hora de você pagar por seus erros chegou, Clara." E numa fração de segundo, ele lançou um dispositivo no ar que parecia uma bomba. O objeto girou, emitindo um brilho intenso. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que algo horrível estava por vir. "Não, para!" gritou, enquanto o dispositivo explodia em uma onda de luz que iluminava tudo, revelando uma cena apocalíptica. O chão começou a se despedaçar e a ponte rangia, como se estivesse se contorcendo em dor. E então, no centro daquela luz, algo extraordinário aconteceu. Clara gritou: "Gabriel, eu não sou quem você pensa." A voz dela estava repleta de desespero, e com isso, uma sombra se projetou atrás dela. Todos se viraram, e o que viram deixou o ar gelado. Uma figura emergiu da luz. Uma Clara idêntica, mas com um olhar que era tudo menos familiar. "Surpresa!" gritou a outra Clara, com um sorriso sádico. "Eu sou a verdadeira Clara, e você, meu querido, foi apenas uma distração." Gabriel congelou. O choque o atingiu como um golpe físico. A mulher por quem ele havia lutado e chorado, não, era apenas uma espiã, mas um peão em um jogo muito, muito maior. Ele olhou para a verdadeira Clara, seu coração despedaçando em 1000 pedaços. "Não. Sim, eu e minha irmã gêmea sempre fomos a chave para isso. Você achou que o amor poderia tudo resolver? Ah, tão ingênuo." A Clara falsa riu enquanto o caos se intensificava ao redor. A verdadeira Clara começou a recuar, e as emoções lutavam em seus olhos. "Isso não é o que você pensa, Gabriel. Por favor, você tem que me ouvir." Mas, com um movimento da gêmea, um turbilhão de energia rousou sobre a ponte. Ninguém parecia entender a gravidade do que estava acontecendo. As pessoas começaram a correr, gritando em pânico, mas Gabriela estava perdido em uma dimensão de confusão e traição. Ele olhou para a gêmea. Sua presença era opressiva, e tudo que ele conhecia estava se desvanecendo bem diante dele. A outra Clara caminhou em direção ao centro da ponte, o poder emanando dela. "Você não faz ideia do que eu sou capaz. Toda a cidade vai se curvar a nós." E com isso, o chão se partiu novamente, criando uma fenda enorme que se abriu sob os pés de todos.
Gabriel sentiu um frio na espinha. Ele precisava decidir rapidamente. Mas a cada segundo, mais coisas surgiam. Memórias e momentos que se desvaneciam. As risadas de Clara, dançando com ele agora, pareciam uma armadilha. Amava uma mulher que não existia? Clara! Ele gritou, incapaz de compreender o que significava aquela conexão que sempre tivera. A verdadeira Clara, cercada pelo caos, olhou para ele com um misto de amor e dor. Não me deixe, por favor. Eu sou a verdadeira. Você acredita em mim? A gêmea riu, como se soubesse que estava no controle. Escolha, Gabriel, a verdadeira ou a falsa. O que você realmente quer? Mas lembre-se, a cidade inteira está em nossas mãos agora. E assim, entre o abismo e a luz, o mundo desmoronando à sua volta, ainda prevalecia uma pergunta irresistível. A verdadeira Clara ainda existia ou tinha sido apenas uma ilusão? Uma criação? Gabriel sentia seu coração disparar enquanto a cena se desenrolava diante dele. As duas Claras estavam tão distintas, e ele se viu preso entre a verdade e a ilusão. A multidão em pânico se espalhava, mas tudo parecia distante, como se ele estivesse em um pesadelo. Por favor, Gabriel. A verdadeira Clara implorou, lágrimas nos olhos. Acredite em mim, eu sou a sua Clara, não a deixe me levar. A gêmea maliciosa sorriu de maneira cruel, e a luz ao redor brilhou intensamente. A verdade está à sua frente, Gabriel. A escolha é sua. O chão sob eles continuava a se abrir, formando uma fenda ameaçadora. Ele sabia que não tinha muito tempo. Os gritos da multidão aumentaram, e Gabriel ainda estava paralisado. O que era real? Ele olhou nos olhos da verdadeira Clara e viu dor, desespero, amor genuíno. Era suficiente? Ele sussurrou, sentindo um nó na garganta. Em resposta, ela deu um passo à frente, enfrentando a gêmea. Você não pode levar isso. Ela tremia, mas estava determinada. Gabriel sentiu uma centelha de esperança. A coragem dela era contagiante. A gêmea zombou. Você acha que isso vai mudar algo? O poder não se cria, se toma. E Gabriel está prestes a aprender a dura verdade. Clara não hesitou. Com uma força que ele nunca imaginara, ela erguemos as mãos e o chão começou a brilhar ao seu redor. Eu sou mais forte do que você imagina. Se você quer uma batalha, terá uma. Os raios de luz se entrelaçaram, e Gabriel sentiu a energia crescendo ao redor deles. O pânico havia se transformado em expectativa. A verdadeira batalha não era apenas pelo controle. Era uma luta pela essência do que eles eram. Gabriel, venha comigo. Juntos podemos derrotá-la. Clara estendeu a mão, e ele a agarrou com firmeza. A conexão entre eles pulsava como um coração em sincronia. Num instante, a luz verde se ergueu como uma onda, envolvendo-os. E com um grito ensurdecedor, Clara lançou a energia em direção à gêmea. O impacto foi monumental. A fenda sob a ponte começou a se fechar. Acredite em nós! Gabriel gritou, e a energia iluminou a cidade. Era como se todos os medos e inseguranças fossem dissipados pela luz. A gêmea gritou enquanto a energia a absorvia, e em um último lampejo, ela finalmente desapareceu. Silêncio. A cidade era um campo de batalha, mas naquele momento, eles estavam juntos. Clara olhou para Gabriel, seu sorriso agora cheio de alívio e amor. Conseguimos. Gabriel respirou fundo, a adrenalina diminuindo. Mas e agora? O que fazemos com tudo isso? Ele olhou ao redor, as pessoas ainda em pânico, mas a maior parte da ameaça havia sido dissipada. Precisamos encontrar uma maneira de reconstruir, Clara respondeu, sem tirar os olhos dele, e nos manter unidos. As consequências virão. As pessoas começaram a se acalmar aos poucos, e Gabriel viu rostos familiares no meio da multidão. Estavam todos vivos, e isso era um alívio. Mas a dor da desconfiança ainda estava ali. Enquanto se afastavam, segurando as mãos, algo em seu coração dizia que essa batalha não tinha terminado. Haveria novas lutas, novos desafios,
A verdade era um caminho longo e tortuoso. Gabriel, Clara disse, parando para encará-lo. Precisamos ser honestos um com o outro. Não podemos enfrentar o mundo assim, se não soubermos tudo um sobre o outro. E com isso, ele sabia que essa conversa estava apenas começando. Não seria uma jornada fácil, mas estavam juntos. Todo o peso do passado, da traição e do amor o seguia, mas agora era hora de construir um futuro baseado na confiança. E com um último olhar, ele prometeu a si mesmo que lutaria. Por isso, com Clara ao seu lado, mas e quanto aos mistérios que ainda pairavam? Ao fundo, uma sombra se moveu na escuridão, e um novo desafio estava prestes a emergir. Gostariam de descobrir o que estava por vir? Se você chegou até aqui, rapidamente vá e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora e ajude este conteúdo a crescer. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial. Vamos juntos nesta jornada.